Jovens, os adolescentes e os maduros, abençoados, ficam aqui comigo, amém? Como diz a irmã Dulce, né? São os como é o nome do ministério? A maturidade. São os jovens, experientes, amém? Aleluia, glória a Deus, amém. Queridos, é muito bom ver vocês aqui nessa manhã. E olha como Deus é maravilhoso. Eu nem falei com elas. Vamos ver se as nossas alunas não vão ficar zangadas com a teacher aqui, com a professora. Mas eu preparei aqui para começar a nossa lição, que hoje a gente vai falar de um tema muito maravilhoso. E eu gostaria de convidar as nossas twins aqui, as nossas gêmeas. Não é não? Rapidinho, vocês não vão fazer muita coisa não, vocês podem vir aqui? Vamos ver aqui. Vocês! Exatamente! As twins, as nossas gêmeas maravilhosas e lindas. Aí ela falou, tem outras gêmeas? Não, são vocês mesmo. Eu gostaria que... João, pode dar um microfone aqui para uma delas? Amém? Eita, Deus maravilhoso. Ó, como Deus prepara tudo, né? A gente vai fazer aqui uma ilustração. Hoje nós vamos falar sobre oração, né? E Deus é um professor maravilhoso. Jesus foi o melhor professor do mundo, porque ele nos ensina. E quando ele nos ensina, ele sempre nos dá um modelo, né? E hoje, como nós vamos falar da oração, a gente vai primeiro... qual o seu nome? Edilane. Edilane, e você? Elaine. Então, a Edilane vai ficar desse lado, né, Edilane? E a Elaine, certo? Desse lado. A Elaine, não. Edilane. A Edilane, olha aí, a pessoa, né? Fica aqui assim. Não é? Desde pequena. Imagina eu, né? Imagina eu. Você vai ser o exemplo da oração modelo. De como deve ser a nossa oração. Como é que deve ser? Quais são as características? Aí você vai ler. E você vai ler as características da oração, como não deve ser a oração. Tá bom? Então, vamos lá. Aí você lê a primeira e você lê a primeira. Aí depois você lê a segunda, você lê a segunda. Certo? E nós vamos fazendo a relação. Amém? Então, vamos lá. Como não deve ser a oração? Cheia de hipocrisia. Mas como que ela deve ser? Sincera. Sincera. Como não deve ser a oração? Cheia de exibição. Mas como ela deve ser? Humilde. Humilde. Como não deve ser? Cheia de palavras vãs e sem sentidos. Como é que ela deve ser? Simples. Simples. Por que Deus é bom? Nos trouxe assim duas pessoas praticamente iguais, né? Deviam estar até vestidas iguaizinhas, né? Às vezes isso acontece. Pessoas iguais, né? Mas falando da oração e falando de uma característica, uma pessoa que poderia fazer uma oração totalmente errada e uma oração totalmente certa. Então vamos só, agora você vai ler todas as três de uma vez, como não deve ser oração. Vai lá. Cheia de hipocrisia, cheia de exibição e cheia de palavras vãs e sem sentido. Como é que deve ser? A oração deve ser sincera, humilde e simples. Amém. Obrigada. Não fique zangada com a Não. Mas a gente gosta de vez em quando de fazer isso, né? Eu fico com qual? Esse aqui mesmo? Amém. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso, que é, vamos dizer, uma das coisas mais importantes na vida do cristão, que é a oração. E é nesse ponto que a gente peca tanto, né? É nesse ponto que a gente deixa tanto a desejar. E aí eu pergunto para vocês, qual é a oração que Deus atende, né? E Jesus, ele falou isso. E nós vamos estar... Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6.
do versículo 9 ao 13. Amém? Então, como eu falei aqui no início, Deus, ele é um professor maravilhoso, né? Ele sempre nos leva, ele sempre nos dá um primeiro modelo de tudo que ele quis nos ensinar nessa terra. Tudo que Jesus veio, tudo que ele nos ensinou, ele deu um modelo. Ele foi o primeiro, ele deu o exemplo. Então, quando eles estavam aqui, Jesus falou assim: olha, vocês devem orar dessa forma. E Jesus deu a oração modelo. Quem aqui veio de uma tradição de família católica? Então, se eu chegar assim para falar para vocês, né, como eu aprendi desde criancinha, vamos rezar o Pai Nosso. A gente aprende. A primeira, quem veio de uma tradição católica já aprende, né? É uma das primeiras que a gente vai aprender. Tem tantas outras, eu tive que aprender também tudo. E eu ficava falando: ô Senhor, o que é isso? Mas o Pai Nosso eu sempre gostei. Só que muitas vezes a gente repetia aquelas palavras sem entendimento. E é muito interessante, essa lição vai nos trazer a esse entendimento, que muitas vezes tem gente que só repete, mas Jesus, ele deu um modelo. E quando se fala de um modelo, né, quando a gente fala assim, o professor de matemática, vamos dizer aqui, ele vai fazer uma equação e ele dá um modelo, mas quando ele vai fazer os exercícios, nunca são os mesmos números, nunca é tão fácil. Não é verdade? A gente, como professor, lembra? O professor fala: isso é fácil. O professor explicando lá: não, é fácil. Aí ele vai fazer a nossa provinha. Nossa, o que é isso, professor? Mas não foi assim. Tem alguma coisa a mais, né? Então, sempre tem um modelo. Jesus, ele nunca nos dará algo antes de nos ensinar. E assim também foi em relação... Obrigada, irmão. Olha aí, o irmão já vem ao que desce. Então, ele começa, e aqui em Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13, tem esse modelo. Vamos, então, gostaria que alguém lesse esse modelo aí para nós? Amém. Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós, então, temos esse início. E eu gostaria de entregar aqui para a Dulce, e ela vai fazer essa pergunta, mas não agora, tá, Dulce? Não agora. Irmãos, quando a gente começa aqui a oração dominical, aqui na minha Bíblia tem, né, o início assim, a oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Qual é a primeira coisa interessante que Jesus nos ensina no modelo da oração? Dulce, qual é a pergunta que tem aí? Alguém se habilita a responder? O que quer dizer comunhão? O que você entende por comunhão? Ligação? Amizade? Amém. Ligação, amizade, o que mais? Intimidade. Amém. Ligação, amizade, intimidade. Unidade. Amém. Ligação, amizade, intimidade. Unidade, exatamente. O que é isso exatamente que é a comunhão? Nós estamos aqui em comunhão porque nós temos uma unidade, nós temos uma intimidade, nós temos uma amizade, nós temos um propósito juntos. Nós comungamos da mesma fé. Nós temos o mesmo, nós acreditamos no mesmo livro
que é a Bíblia. Nós acreditamos em um mesmo Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Então, isso já nos traz uma comunhão. E a oração que Jesus deu como modelo, ele começa dizendo Pai Nosso, porque ele quer aqui nos ensinar que nós estamos juntos. Ele não é o meu pai apenas. Ele é o meu pai, ele é o pai da Alessandra, ele é o pai do bispo Silvio, ele é o pai do irmão Gerson, né? Ele é o nosso pai. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus quer nos ensinar com a oração modelo é nós entendermos o que quer dizer comunhão. Irmãos, aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Antes de Jesus, alguém chamou o nosso Deus de Pai no Velho Testamento? Você lembra de alguma passagem? Eu não lembro. Em todas as passagens que a gente viu, todos os livros que a gente leu no Velho Testamento, o homem, né, ele sempre chamou Jesus, o Senhor Deus de Senhor, de pastor, né, de Deus, do Altíssimo, do Soberano, e ele é tudo isso? Ele é tudo isso. Mas no Velho Testamento, na Velha Aliança, ninguém chamou de meu pai. Mas olha que coisa linda, maravilhosa, quando Jesus veio, ele ensina agora para todos nós que Deus é o nosso Pai. Por quê? Porque ele quer trazer essa comunhão. E o que vocês disseram? Intimidade. Existe relação mais íntima do que o filho e o pai? Né? Quando a gente fala que filho e pai, filho e mãe, essa relação de pais e filhos, não existe relação mais íntima que isso. Não existe, queridos. Né? Nós temos a relação entre o marido e mulher, que é uma relação maravilhosa, entre irmãos, amigos, que são relacionamentos também maravilhosos. Todos nós precisamos de irmãos, de amigos, de um marido, de uma esposa. Mas quando nós temos um filho, e quando nós temos um pai, uma mãe, oh, relação maravilhosa. Então, quando Jesus chega aqui no começo dizendo Pai Nosso. E é tão interessante que ele não fala assim, meu pai apenas. Não, ele fala. E aí, eu estudando essa lição assim, quantas vezes, né? Eu falo assim, meu pai. A gente só quer Deus para nós, né não? E muitas vezes em nossas orações a gente só quer Deus para nós. Meu pai, meu Deus, meu Senhor, meu, né? Mas quando está só nós orando sozinhos, não tem problema, né? Só que a gente tem que pensar que ele não é só nosso Deus, não. Ele é o nosso Pai. Amém? Ele é o nosso Pai. E o interessante, aí vem aqui na revistinha, o primeiro ponto, ele fala assim, comunhão com o Pai Celestial. E aí, quando eu estava estudando isso, eu falei, Senhor, como nós somos privilegiados. Porque nós não vimos Jesus, mas nós viemos depois de Jesus. E nós podemos chamar esse Deus de Pai. E podemos ter essa mesma intimidade que Jesus queria desde então. E aí, quando eu li essa passagem que fala aqui assim, ó, Adão, lá no ponto 1, mesmo antes do pecado, com toda a sua intimidade, não ousou chamar a Deus de Pai. Tampouco Noé, com sua fé secular, homem que andou com o Senhor, um monumento de graça e luz no meio de uma geração pervertida e corrupta. O velho pai da fé, Abraão, amigo de Deus, jamais ousou apresentar-se diante do Altíssimo com toda essa intimidade. Mesmo Davi, o rei da comunhão, do louvor e da adoração, se referia ao Senhor como rocha, Altíssimo, fortaleza, socorro, guarda de Israel, rei. E muito intimamente chegou ao expediente poético de pastor. Porém, é em Jesus que o relacionamento pai e filho entre o Criador Santo e suas criaturas pecadoras é celebrado de modo incrivelmente elevado. Pai. Abba, Pai.
Já parou para pensar nisso, queridos? Que privilégio nós temos de chegar, Senhor Jesus, ô meu Pai. Eu falo isso muitas vezes quando eu estou orando, irmãos. Eu falei assim, Senhor, obrigado por seres o meu Pai, o meu amigo, o meu melhor amigo, o meu paizinho. E isso é tão interessante, porque quando Jesus vem com essa verdade, ele vem suprir as necessidades daquelas pessoas que nessa terra não tiveram um pai físico. Não cresceram em um lar onde tinha um pai e uma mãe. Muitas vezes cresceram em um lar que não tinha nem o pai e nem uma mãe. Foi criado por uma tia, por um avô, por uma avó. Muitos deles nem por ninguém. Já pensaram nos órfãos? Que não tem ninguém, nem pai, nem mãe, nem família. Mas quando eles conhecem e têm a oportunidade de conhecer a Jesus, eles podem chamar e ter um pai. Olha que coisa maravilhosa, de ter esse pai espiritual, esse pai verdadeiro. Então Jesus nos dá. E aí eu pensei, por que será, né, que eu chamo, por exemplo, o irmão Daniel? Eu não chamo simplesmente só Daniel. Eu posso chamar Daniel? Posso. Mas eu também chamo... Quando a gente entra na igreja, eu lembro disso, na minha conversão. E eu pensava, por que eu tenho que chamar de irmão? Por que eu não posso chamar apenas Alessandra? Eu me perguntava, porque eu vim da igreja católica, e na igreja católica ninguém chama ninguém de irmão. Todo mundo chama pelo nome. Mas quando eu me converti ao Senhor, e aí eu prestei atenção, todo mundo chamava de irmão. Aí eu comecei a ser chamada de irmã, e eu ficava assim... É estranho, é diferente, mas eu gostei, né? Irmã Daniela, irmã Alessandra, né? Irmão Guimarães, e aí vai. Por quê? Porque se a gente tem um pai, e somos todos filhos desse pai, então nós nos tornamos uma família, né? E o que se eu sou filho, nós somos quatro irmãos, né? E todo mundo, então, eu chamo de irmã. Né? Oi, meu irmão. Ah, esse aqui é meu irmão, esse aqui é minha irmã, porque nós estamos todos na família. Aí o pastor Ricardo, por exemplo, ele tem o pastor, o bispo Silvio, é o pai, aí tem a Mônica, tem a Cíntia. E aí ele vai chamar de irmã. Não, esse aqui é minha irmã. Por quê? Porque são todos uma família. E aí por isso que a gente se chama de irmãos, porque somos todos uma família. Nos tornamos uma família em Cristo. Cristo, nosso irmão, Deus, o nosso Pai, né? Olha que interessante. Por isso que a gente se chama de irmãos. E aí, né? Eu falei, Senhor, é verdade. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Por que a gente se chama? Mas eu sempre achei isso curioso, né? E aí, não sei vocês, se vocês, na época em que eu aceitei a Cristo, hoje está muito mais fácil. Não sei se o bispo Silvio comunga da mesma ideia que eu, mas... Eu lembro que quando aceitei a Cristo, há uns 30 anos atrás. Há uns 30 anos atrás, gente, meu Deus, vai fazer 30 anos mesmo. É isso aí, há uns 30 anos atrás, ser crente não era muito fácil, não. Carregar a Bíblia para ir para a igreja, era motivo de escárnio. A gente, muitas vezes eu passei por isso. Eu não sei se algum irmão aqui passou por isso, mas eu carregava a Bíblia para a igreja. Aí o pessoal da minha rua falava assim: lá vai a crentinha, lá vai a irmã. Falava assim. Só que eu ficava chateada porque eu sabia que era, né? Estavam brincando, né? Não tava. Mas aí eu falei assim: é isso mesmo. Aí às vezes até pecava antes de ir para a igreja. Aí chegava na igreja e pedia perdão, Senhor, me perdoe, mas Deus, tem dia que não tenho paciência. Aí às vezes eu revidava, eu sei que não é certo, mas, né, confessei meu pecado muitas vezes para Deus, mas eu ficava chateada, e eu passei muitas vezes por isso. Lá vai a crentinha, oi irmã, que eu ficava, Senhor, tem misericórdia, mas amém. Somos irmãos por isso, porque quando estamos na casa do Senhor, nos tornamos uma família. E Jesus já quis ensinar isso no começo da oração. Vamos continuar, então? Então, nós temos uma segunda pergunta. A pergunta, eu coloquei... não, essa aqui eu já até respondi, perdão.
Então, nós temos no ponto 2 da revistinha, diz assim: comunhão com os outros filhos, ou seja, irmãos. Não é meu pai, sim Pai nosso. O cristão que não sabe relacionar-se não sabe orar. E eu achei isso bem forte. E eu fiquei, como assim? Eu, estudando essa lição, mas como assim, Senhor? O cristão que não sabe estar em comunhão, ele não sabe orar? Aí eu comecei a refletir sobre isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus não quer que a gente ore só por nós. Ele quer que a gente ore pelo nosso irmão. Ele quer que a gente ore pelas necessidades do nosso irmão, do nosso próximo, que muitas vezes ainda não é o nosso irmão em Cristo. Às vezes é o nosso vizinho, às vezes é o nosso colega de trabalho, que está passando por uma situação difícil. E aí, você tem parado para orar por ele? Senhor, tem misericórdia dessa vida, que ele consiga encontrar a Ti. Senhor, me dá uma oportunidade de falar de Ti. Muitas vezes a gente sabe que às vezes um colega de trabalho nosso está passando por um problema de alcoolismo. Muitas vezes o casamento dele está destruído. Ele está na beira de se separar. E aí a gente fica parado. Não faz nada. Muitas vezes é um irmão nosso aqui, né, que está passando por um problema financeiro, ou está passando por uma doença, está passando por um período difícil com os filhos, enfim, qualquer tipo de problema. E você vai orar e fala assim: Senhor, me abençoa, abençoa minha família. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem me dado isso. Amém, amém. Não é só isso que Deus quer. Ele quer que você ore por você, por sua família, mas que você ore pelo seu irmão. Então, é muito interessante isso, relacionar-se. O cristão que não sabe relacionar-se, não sabe orar. É forte, né? E aí eu vejo assim, que muitas vezes a gente é tão egoísta em nossas orações, a gente só pensa em nós, só pensa nos nossos, e o do meu irmão, e o do meu próximo. E aquele mandamento que é amar ao próximo como a si mesmo. Né? Jesus está ensinando isso aqui. Tem o inimigo, que é mais difícil ainda. Exatamente, bicho. Aí o negócio vai ficando mais apertado, né? Ainda tem o inimigo. Eu ainda vou chegar lá. No inimigo, né? Então diz aqui no ponto A: e perseveravam na comunhão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos diariamente, perseveravam unânimes. Nós temos isso, vamos lá abrir em Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos lá, Atos 2, 42. Quem achou pode ler. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, é isso que Deus quer de nós como família. Porque vamos pensar na nossa família terrena, né? Então, se a sua irmã está passando por um problema, ela liga para você e pede ajuda, né? Ô, irmã, me ajuda aí. Me ajuda aí, eu estou precisando disso. Ou então, se já são crentes, o crente gosta, né? Tem essa, ora por mim, estou passando por uma provação hoje, ora por mim. É assim que deve ser também a relação dos nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos espirituais. É eu ter a intimidade e a unidade de ligar para o irmão Gerson e falar assim: irmão, ora por mim hoje. Intercede por mim, porque hoje eu não estou bem, porque hoje eu estou passando por um problema, né, no meu trabalho. Hoje está difícil, hoje eu vou passar por uma situação. Ora, intercede por mim. Né, eu chegar para o irmão João, está precisando de oração, irmão João? O Senhor me tocou. Aí o irmão João não teve vergonha de dizer assim: eu estou. O problema é esse. Vamos orar juntos? Eu já passei muitas situações assim, queridos. Eu tenho certeza que vocês também. Só que muitas vezes a gente vai deixando que a dureza desse mundo que nós vivemos, a falta de confiança, que a gente vai se endurecendo dentro da igreja.
E a gente deixe dessa prática maravilhosa que é ajudar, que é orar um pelos outros. É chegar assim, você está precisando de oração, irmão? Estou sentindo que você está assim meio cabisbaixo. Vamos orar? Estou aqui, vamos orar juntos. Irmão, isso é tão maravilhoso. E é isso que Jesus quer. Eles perseveravam juntos em oração, uma igreja em oração. Né? A gente não necessita de um culto de oração para orar pelo meu irmão. Você não precisa disso. Então não vamos, né, vamos revitalizar isso em nós. Muitas vezes eu já fiz isso, mas às vezes eu fico com vergonha, eu não quero me expor. De repente você não precisa falar isso para 10 ou 15 irmãos, mas você sente a vontade de falar isso para um irmão. Irmã, Alessandra, ora por mim, eu não estou bem. Hoje, tenha essa liberdade, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer, porque você está se deixando abençoar, mas você também está abençoando a vida do irmão que está orando por você. Amém? Olha que coisa linda. E Deus nos fala isso. Olha, eles faziam isso, a igreja fazia isso. Na letra B diz assim: se 2 dentre vós concordarem e pedirem, ser-lhes concedida por meu Pai. Mateus 18, 9, né, diz isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço. Olha que coisa maravilhosa, né? Alegrei-me quando me disseram, irmãos, é tão maravilhoso esse salmo, e ele é muito profundo, porque eu não sei vocês, mas eu amo vir à casa do Senhor. Eu amo. E houve um momento na minha vida em que eu passei algumas crises e que eu comecei a ficar preocupada. Sabe quando eu comecei realmente a ficar preocupada? Quando eu não quis mais vir à casa do Senhor. Quando um dia eu falei assim, eu não estou com vontade de ir. Aí, quando eu percebi aquilo, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, não tira isso de mim, não. Não, o desejo de ir à tua casa, não, Senhor, não tira isso de mim. E eu comecei a orar. Porque, irmãos, o processo para mim, né, de repente para muitos não foi assim, mas o processo para eu vir para a casa do Senhor foi doloroso. Foi doloroso, foi fruto de oração. Ir à casa do Senhor era o meu sonho. Era uma coisa tão simples para algumas pessoas, mas os meus pais não deixavam. E eu queria tanto estar na igreja. E muitas vezes eu menti. Eu pequei para ir para a igreja. Eu menti. Não, eu vou para a casa da minha amiga. E lá a gente vai... Eu vou ficar lá com ela. E eu ia para a igreja. E aí depois eu ia para a casa da minha amiga para meu pai não saber que eu não estava indo para a igreja. Então o processo de eu ir para a igreja foi doloroso. E quando eu passei um momento na minha vida muito difícil, alguns anos atrás, em que esse desejo de vir à igreja, ele começou a não existir na minha vida, eu me preocupei. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Mas acende o fogo em mim, acende novamente a vontade de estar na tua casa. E é isso que esse salmo diz. Porque quando a gente vem à casa do Senhor, né, existem muitas pessoas aí fora que dizem, não, mas eu sirvo a Deus em casa. Irmãos, eu não acredito nisso. O período da pandemia foi terrível. Assistir o culto online, para mim, não funciona. E teve um momento que eu tive que fazer isso. Quando a gente, lá em casa, nós pegamos o Covid, aí a gente teve que ficar em casa, reservado, e assistimos o culto pela TV. Não é a mesma coisa. Não supre. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de estar junto. Eu gosto de estar na casa do Senhor. Eu gosto de sentir a presença dos irmãos. E é isso que Deus quer. Por isso é que Ele quer essa comunhão entre nós. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Aleluia. Eu vou pedir aqui para o irmão que eu não sei o nome. Olha aí, Júnior. Ainda não, Júnior. Só um instantinho para você fazer essa pergunta. Aí a gente continua aqui na oração. Vamos lá novamente, né, em Mateus. Vamos ficar sempre lá em Mateus 6, que é a nossa oração modelo.
Vamos lá. Queridos, alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, perguntar. Se eu não souber, a gente tem o pastor Ricardo, tem o bispo Silvio. O bom de estar o pastor e o bispo ao mesmo tempo é que se a gente não sabe, eu não sei não, mas eu vou passar para eles. Amém. Dani, deixa eu fazer então um ligeiro comentário aqui, né, nessa questão dos ensinamentos de Jesus, né? São maravilhosos e bênçãos para as nossas vidas. E Jesus já começa ali dizendo Pai Nosso. Isso. Ou seja, ele já inicia ali, né, se colocando e nos colocando como irmãos, né? Na comunhão como irmãos, que Isso. era algo que não se ousava fazer, não se ousava falar naquela época. Como você falou, Jesus já vai chamando Pai Nosso, ou seja, está se colocando como Filho de Deus e nos colocando também nesse mesmo patamar, né? E nós sabemos o que é necessário para alcançarmos esse patamar. Mas, enfim, naquela época, mesmo os zelosos da lei, os escribas, por exemplo, que escreviam, né? Quando tinha que escrever o nome de Yahvé, o Senhor, eles nem sequer era para pronunciar, somente para escrever. Eles paravam tudo, paravam o que estava fazendo, iam lavar as mãos, alguns mais zelosos iam tomar banho para poder escrever o nome de Yahvé, né? Ou seja, por mais que fosse uma questão de reverência, mas isso existia, a gente pode perceber um distanciamento, uma distância enorme entre aqueles zelosos da lei, entre aqueles que zelavam pelo nome do Altíssimo e Deus. Ninguém ousava chamar Deus de Pai, né? Então Jesus vem com esses ensinamentos maravilhosos, nos colocando nesse patamar de filhos, né? E nos moendo, nos ensinando, assim como vimos em lições anteriores, que Jesus fala quando te obrigarem a caminhar uma milha, caminha a segunda também, porque era lei na época isso, né? Ou seja, em caso de solicitado pelos romanos, todo aquele povo judeu que estava debaixo daquele regime do Império Romano, eles eram obrigados a caminhar uma milha se solicitado fosse, né? Então Jesus fala, não faz só isso, caminha a segunda milha também. Então isso foi muito forte para aquelas pessoas, porque eles já não queriam de forma nenhuma se submeter a esse regime do Império Romano de caminhar a primeira milha. E Jesus vem, não, é tudo diferente. Além de caminhar uma primeira, se solicitado for, caminha a segunda também. Assim como nós vemos Simão Cirineu ajudando Jesus a carregar a cruz, não foi por vontade própria, ele foi solicitado pelos soldados romanos. Ele não fez aquilo de voluntário, ele não se voluntariou. Então, assim, Jesus nos coloca na qualidade de filhos de Deus, no mesmo patamar, nos chamando de irmãos, mas ao mesmo tempo ele traz uma série de ensinamentos. Olha, agora o padrão é esse. Amém, Dani. Amém. Glória a Deus. Aí, ele continua aqui. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o irmão Júnior, né? Qual é a pergunta, irmão Júnior? Por que deve haver submissão entre nós e Deus? Por que deve haver submissão entre nós e Deus? E aí, alguém gostaria de responder? Por que deve haver, então, submissão entre nós e Deus? Essa situação a palavra nos dando a orientação da igualdade de um homem caído, perdido, jogado na terra, com o filho do Criador dos céus e da terra. Aí. Então isso aqui, quer dizer, não tem explicação. Não tem. Não tem explicação. Esse amor é tão grande
que a gente olha para todos os lados. Quer dizer, o próprio Jesus reunido com aqueles simples homens e ensinando ao Pai Nosso. Pois é. Ele se igualou aos discípulos. Aos discípulos. E deu a oportunidade dos discípulos ser igual a ele junto ao Pai. Verdade. Assim, eu tenho muitos amigos que me chamam de pai, né? Oi pai, oi pai, oi pai. Aí tem dia que chega lá em casa e as meninas, mas ele é pai nosso, ele é meu pai. Não, mas ele é pai nosso, né? O meu pai também é assim, a gente é meio estimado com ele, porque ele também é muito, eu acho que se meu pai fosse pastor ia ser assim, como se todo mundo querendo chamar ele de pai. E a gente vê, assim, a grandeza de Deus em atender todos os filhos. Né? Por isso que Jesus ensinou os discípulos a orar e descendo na presença de Deus e se colocando como filho de Deus. Amém. Eu depois que casei, quer dizer, antes lá em casa não tinha geladeira e nem energia elétrica. Né? Então, a mamãe fazia alguns doces e guardava em algumas latas. Tinha uma lata separada lá que... E eu chegava em casa, todos os dias eu ia lá ver a mamãe. Eu ia direto na latinha do doce. Além de ver ela, e ela nunca falou, não come desse doce, pode comer. E não era pouco, né? Era só 14. Olha que interessante. Aqui, né, a palavra de Deus, Jesus quer ensinar um outro princípio, que é a questão da submissão, né? Submissão é entender que nós estamos sobre a mesma missão, sobre o mesmo propósito, mas que nós temos que também ter obediência. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Olha que profundo. Irmãos, o que a sociedade hoje em dia está trabalhando muito, mas muito e com força com os nossos filhos, com os nossos pequenos, essa geração é uma geração que precisa de muita oração. Irmãos, orem pelos filhos, pelos sobrinhos, pelos netos de vocês, porque está complicado. As crianças hoje não sabem mais o que é obedecer. E é a qualquer tipo de autoridade. Né? Quando eu digo qualquer tipo de autoridade, não é apenas o papai e a mamãe em casa, não. Mas eles vão para a escola, eles não respeitam mais o professor. Ele não respeita mais a diretora da escola. Certo? Ele não respeita mais, por exemplo, o vizinho que é mais velho que ele. Ele não tem mais essa questão. Eu não sei vocês, mas na minha época eu era criança, os vizinhos chamavam de senhor. Até hoje, eu vou lá na casa da minha mãe, já estão tudo velhinho, né? Ficando tudo velhinho, eu falo assim, senhor, não tem como, eu não consigo chamar, por exemplo, a nossa vizinha lá, que a gente cresceu com ela, e ela ainda está viva, as duas do lado. Eu falo, dona Socorro, dona Deusalina. Não tem como. Eu nunca chamei, oi Deusalina, não sai. Hoje, eu fico assim, eu sou professora, irmãos, e tem aluno que fala assim, Daniele, aquilo... Não é que eu queira, não é a questão de eu ser maior, mas parece que sou estranho. Porque quando ele me chama assim, Daniele, vem aqui, ele não está reconhecendo a questão da minha autoridade em sala de aula. Imagina, eu chego aqui e falo assim, ô Ricardo, Ricardo, não dá, gente. Você consegue chamar assim? Ô, Ricardo. Vem cá, Ricardo. Eu quero falar contigo, Ricardo. Eu ligo lá e falo assim, oi, Ricardo. Não dá, gente, ele é o meu pastor. Então, assim, eu falo assim, pastor Ricardo, que tem a mesma idade que eu chamo ele de senhor.
Não é não, pastor? Ô, pastor, sim ou não dá, gente. Não, é uma questão de respeito. E aí, quando o Senhor Jesus, ele fala assim, que faça o teu reino, a tua vontade, tudo, é a questão de obediência. Não é o que eu quero, Deus, mas é o que o Senhor quer. E quando ele tá falando, ele começa com essa relação de família, né? Ele fala assim, olha, Deus é o nosso Pai, nós somos todos irmãos e nós todos temos que obedecer a esse Pai. Obediência, submissão. Olha que profundo, olha que lindo. E o que muitas vezes nós não fazemos? Obedecer. O que a palavra de Deus diz? Obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes a gente só quer sacrificar, a gente quer, não, eu vou fazer um jejum, vou ficar sem tomar meu café. Irmãos, uma vez eu fiz um jejum, um propósito, eu vou ficar uma semana sem tomar café, eu nunca mais vou fazer isso. Oh, Jesus! Oh, irmãos, é sério, eu comecei até a tremer, eu falei, Jesus, essa semana não passa, o cheiro do café vinha pro meu, assim, sabe, eu sentia aquele gosto maravilhoso e não podia tomar, e o Vandeiro fazia o café, e eu falei assim, não faz café? Eu vou te matar, eu vou fazendo café, eu tô no jejum de café. E aí, né, aquele coisa, muitas vezes a gente faz, né, jejum é bom jejuar, a gente tem que matar essa carne de vez em quando, o jejum não é pra gente se santificar, não, é pra gente dizer assim, eu sou ruim mesmo, eu preciso de Jesus na minha vida. Muitas vezes, só que aí, o mais importante que Deus quer de nós é a obediência. Então, ele nos ensina aqui, ó, que se faça a tua vontade, né? Olha aí, quando diz assim, de novo, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes, quantas vezes a gente já pronunciou isso assim, tão aleatoriamente, e não vê a importância que é essa frase. Porque quando vem realmente a vontade de Deus para você, você vai obedecer? Você é realmente obediente? É isso que Deus quer. Obediência, submissão. E nós estamos em uma geração. A nossa geração aqui ainda é obediente. Irmãos, mas essa geração que está aí, a gente tem que orar muito. Porque eles não são obedientes. Não, eles te enfrentam. Assim, naturalmente. Naturalmente. Lá em casa eu tenho um abençoado, né? Um abençoado, eu chamei de abençoado, né? Que ele está mais alto que eu, o irmão já sabe de quem que eu estou falando, né? De vez em quando ele se acha mais, né? Nossa, eu já estou com o pescoço mais grossinho, né? Aí altera a voz e diz, ei, aqui não, meu filho. Não, mas eu não tenho nem mais e nem menos, vambora. Olha, quanto mais alto, maior é a queda, sabia? Eu só dou uma rasteira aqui em ti. Aí eu falo assim, sabe? Mas a gente vê, é uma questão, um problema. A irmã quer falar? A irmã quer falar aqui. A paz do Senhor. Quando nós vemos no Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Tem como o nome de Deus ser mais santo do que é? Tem como o Senhor ser mais santo do que é? Né? Não, né? Tem como o Senhor ser menos santo do que Ele é? Uhum. Tem como? Estou perguntando para vocês. Não. Deus ser mais santo ou menos santo? Então, por que dessa colocação no Pai Nosso, santificado seja o teu nome? Porque a santificação, a demonstração da santificação do nome do Senhor é através das nossas vidas. Uhum. Todos os dias. Tanto é que fala assim, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. O reino de Jesus só pode ser visível a outras pessoas se o nome do Senhor for santificado através da nossa vida. Porque que a Bíblia diz em Atos que nós lemos 2:42 que os discípulos perseveravam o quê? Na doutrina, na comunhão, né? Partir do pão, nas orações. Então, se a igreja, se eu perseverar nisso, o nome do Senhor vai ser santificado.
Santificado será o nome do Senhor e o reino do Senhor vai estar na terra. Então, nós só podemos cumprir realmente o Pai Nosso quando nós colocamos a nossa vida inteiramente à disposição do Espírito Santo. Exatamente. Né? Quando a gente levanta pela manhã e diz, Senhor, eu quero hoje, Senhor, que o teu nome seja visivelmente santo. Aqueles que não te conhecem, a minha família, a mim mesmo. Então, assim, isso traz a santificação do nome do Senhor e o reino do Senhor. Por isso que a Bíblia nos diz que nós somos representantes desse reino e embaixadores desse reino. Né? Então, assim, quando diz santificado seja o teu nome, é uma coisa que todos os dias nós temos que nos lembrar disso. Senhor, eu quero que hoje, através da minha vida, o teu nome seja conhecido como santo, como verdadeiro, como fiel. Eu quero manifestar na fila do banco, eu quero manifestar isso no trânsito, eu quero manifestar isso na escola, eu quero manifestar a santificação e o reino do Senhor na terra. Amém? Amém. Deus abençoe. E aí, no ponto B, diz assim: Enquanto estendes a mão para fazer curas, note que os sinais não eram para o bem-estar da igreja, mas para acompanhar a pregação do Evangelho. E foi o que aconteceu lá em Atos 4:31, né, quando eles começaram a igreja em oração. Sim, perdão, pastor, pode falar. Não pode terminar esse ponto aí que você começou. Por isso é tão importante saber que a prioridade da oração é o Pai e o seu reino. Sem submissão, não há oração. Teu nome, teu reino, tua vontade. Aí aqui, antes do pastor falar, guarda aí, viu, pastor? Não esquece não que isso vai falar. Vou só, para fechar esse ponto aqui. Irmão, só um pequeno testemunho. Quando eu estava lendo, aí eu lembrei, né? Já aconteceram várias situações, mas teve uma situação em particular na minha vida, na vida do Vandeir, nós enquanto família, eu queria muito voltar. Há 10 anos atrás, queria muito voltar para Goiânia. Muito. E aí a gente entrou em oração. Oração, um mês orando, jejuando. Nós dois orando ali na madrugada. E Deus vai responder. E eu só comigo, Deus vai responder que a gente vai para Goiânia. Lógico que Deus vai responder que a gente vai para Goiânia. É isso que eu estou pedindo para Ele, né? Só que aí a gente, o que a gente sempre falava na nossa oração? Senhor, faça-se a tua vontade. Senhor, a gente quer voltar, abre as portas. Mas se não for da tua vontade, amém, né? Irmãos, quantas vezes a gente já não fez essa oração em situações que a gente quer que Deus responda, o que a gente quer que Ele responda. Mas quando a gente fala assim, mas faça-se a tua vontade, porque foi assim que Jesus falou. E aí, depois de um tempo, depois desse mês, eu lembro que o Vandeir falou assim, o Senhor respondeu a nossa oração. A gente fez um propósito de um mês, né? Chegou o final do mês, e eu falei assim, amém. Eu fiquei toda feliz. Opa, amém. O Senhor vai responder que a gente vai voltar para Goiânia. E aí o Vandeir falou assim, o Senhor respondeu para a gente ficar quieto e não lutar mais para voltar para Goiânia. Oh, irmãos, eu fiquei tão triste. Mas eu fiquei tão triste. Mas naquele mesmo momento, eu, né, fiquei de joelhos e falei, Senhor, essa não é a minha vontade. Mas se é a tua vontade, amém. Amém. Eu obedeço. E é isso que Deus quer, irmãos. Irmãos, para mim foi muito difícil. Eu queria muito mesmo voltar. E só para fechar, sabe o que aconteceu depois disso? A gente foi evangelizar uma pessoa que vocês conhecem muito bem aqui na igreja. A gente foi evangelizar a família do João. Foi logo depois desse mês. Deus deu uma estratégia para o Vandeir. O Vandeir trabalhava com o João. E uma das razões que o Senhor não queria que a gente fosse para Goiânia é para que essa família fosse trazida para o caminho do Senhor. E através dessa família ele foi lá para o Ceará e mais outras famílias e assim vai. O Senhor poderia ter usado outra pessoa? Sim. Nós somos... Deus não quer... assim, se você não quer obedecer, amém. Então eu vou chamar outro. Mas a gente obedeceu. E Deus e outras coisas aconteceram. Enfim, é o teu reino. É para o reino.
Não é para a sua vontade, não, irmãos. Não é só para satisfazer o que você quer. É para o reino dele. Então, seja consciente disso. Ore e fale, Senhor, mas que se faça a sua vontade. Muitas vezes vai ser isso mesmo que Deus vai fazer. E muitas vezes a vontade dele não é a sua. Fala, pastor. Apareceu para os irmãos. Esse salmo ele é tão interessante que, se nós percebermos, esta oração, ela traz simplesmente a exaltação e a grandeza de Deus. Porque ele começa dizendo, quando ele começa dizendo Pai Nosso, ele começa trazendo as características de Deus. Sim. A primeira característica que Jesus mostra de Deus nesta oração, que ele é o Pai universal, o Pai de todos. Sim. Pai de todos sobre a terra. Aí depois ele traz a onisciência de Deus. Sim. Observe que ele não fala Pai Nosso que está no céu, ele joga para o plural. Pai Nosso que está nos céus. Ou seja, mostra a grandeza e a onisciência de Deus. Ele é Deus nesse céu que nós vemos, ele é Deus no céu, universo que nós não vemos, e ele é Deus acima das estrelas, lá no céu mesmo, onde o Senhor está sentado à destra de Deus Pai. É isso mesmo. Mostra que a grandeza de Deus, né? E ainda, e quando ele fala, venha o teu reino, ele está dizendo, não, antes ele fala sobre a santificação de Deus, a outra característica dele. Mostra a santificação de Deus. Sim. E a irmã fez a colocação muito boa aqui a respeito da santificação de Deus. Então veja bem, primeiro você tem que reconhecer que ele é Pai de todos. Você tem que reconhecer a onisciência dele, que ele está em todo lugar. E você tem que reconhecer a santidade dele. Sim. Né? Reconhecendo a santidade dele. E depois ele diz para nós orarmos, venha a nós o teu reino. Ou seja, depois de tudo isso, invocar a presença dele. O reino dele é a presença dele. E nos submetermos o reino de Deus está aqui. Tem pessoas que estão esperando Jesus vir reinar, mas Jesus já reina. Já reina. Ele é rei, ele se fez rei, o rei nasceu. Amém. O reino dele é espiritual, foi o que ele falou para Pilatos. O meu reino é espiritual, não é deste mundo, o meu reino é espiritual. Então a Bíblia diz que nós estamos sentados, reinando, somos sacerdotes, reinando com Cristo nas regiões celestiais. Amém. Né? Então veja bem a exaltação de Deus, a grandeza de Deus nesse salmo. É muito interessante. E por assim vai, muito lindo. É lindo, né? Continuando, e aí ele diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmãos, quantas vezes eu falei isso assim por falar, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, dá-nos hoje. Só que tem... aí eu queria que o irmão fizesse a pergunta que está lá, que eu pedi para ele. Por que devemos somente o pão de cada dia? Isso. Por que devemos pedir somente, né? Eu acho que eu que esqueci, né? Pedir. Por que devemos pedir somente o pão de cada dia? Só o de hoje. Alguém gostaria de responder? Por que a gente não faz, Senhor, dai-nos o pão da semana, Senhor, dai-nos o pão do ano todo, Senhor, dá o pão do mês todo? Não. Ele diz assim, dai-nos o pão de cada dia. Bem, o amanhã não nos pertence. Beleza, mais alguém? Porque isso demonstra confiança. Aí eu pensando assim, né, é verdade, essa pergunta, né, nos faz refletir. E uma das coisas que eu pensei foi o seguinte, Jesus, olha que maravilhoso, o mestre dos mestres, o psicólogo dos psicólogos. Jesus naquela época já estava dando o remédio da ansiedade. Ele já deu o remédio da ansiedade, só que a gente não quis tomar o remédio, né? Jesus já estava dizendo aqui o passo. Olha, pense somente no hoje. Peça o pão de hoje. Exatamente. Israel. Aham. A família, não sei que nome eu ponho nesse camarada aí, que
gostava de ajuntar lá o maná de hoje, amanhã e depois. Sim, ele só juntava bichos. Pois é. Porque todos os dias o pão chegava, né? Todos os dias. E Jesus estava dizendo, o pão nosso, como Deus disse para os filhos de Israel, né? Não vai faltar o pão de cada dia. E falando isso, assim, eu fico pensando, né? Quando nós estávamos para vir para Brasília, a mesma coisa. O senhor também não queria vir, né? Nem Quem pensar. foi que vir para esse lugar? Desculpa, irmãos. Eu já gosto de Brasília. Eu não amo Brasília, mas eu já gosto de Brasília. Orando. Aí tivemos uma ideia. Vamos numa profeta. Vamos. Bora. Chegamos lá numa profeta da Assembleia de Deus. Aí já entrou, era fogo puro naquela casa. Já entrou, ela, senta aqui, vem que eu já sei, vamos orar. Vocês veio para orar, né? Falei, foi. Aí Deus usa a profeta. Meu filho, seu tempo aqui acabou. Eu estou te levando, eu preciso de você ali. Eu vou te usar. Aleluia. Eu vou guardar os seus. Amém. E aquilo a gente ouviu essa palavra, fomos para casa, e indo para casa, dona Noêmia, bem, vamos lá na outra profeta, lá do outro lado da cidade. Deu vontade de falar isso também para o Vandeir. Vamos orar mais um mês? Atravessamos a cidade, né? Nem em casa não fomos. Quando entramos lá, a outra de outra igreja, não era assembleiana. E aí Deus já usou ela e pode entrar. Entra aqui na sala da oração. Eita. Aí já chegamos, ajoelhamos, começamos a orar, Deus usa ela, né? Por que vieste aqui? Não foi eu que acabei de te falar que o seu tempo aqui acabou? Eu falei, então agora... Aí o senhor falou assim, eu já entendi. Tem jeito não, né? Aí ia juntar a mudança, jogar no caminhão e vim chorando. Eu também, pastor. Chorando quando eu vim pra cá. Mas estamos aqui, batendo na porta dos 30 anos já em Brasília. Amém. Graças a Deus. Eu também vim chorando de Deus, Goiânia né, para cá. E passei 2 anos, em todo final de semana, indo para Goiânia e chorava toda vez eu vinha para cá. Eu falei assim, gente, mas tu nunca vai parar de chorar? Não, nunca vou parar de chorar. Mas hoje eu já paro de chorar, já chorei, já parei, há muito tempo já. Amém? Então Deus nos fala, né, aqui o pão de cada dia. As coisas, como o bispo Silvio falou, nos serão acrescentadas. Mas o que a gente muitas vezes espera é que não é o nosso sustento, não são as nossas necessidades. Irmãos, eu tenho certeza que o sustento e as necessidades, o Senhor sempre vai suprir. O problema é que nós queremos riquezas. Jesus não falou isso. Olha, eu vou prometer para vocês riqueza. Não. Não na minha Bíblia, não na sua Bíblia. O problema é esse. O problema é que muitas vezes a gente fica frustrado porque, de repente, eu não estou rico, não tenho o melhor carro, não tenho a melhor casa. E aí, às vezes, fico frustrado, no Senhor não está me abençoando. Como assim? Aleluia. E nem amigos. Ou penso. É verdade. Fala, irmã. Eu estava aqui dialogando com meu esposo. A gente se questiona, né, naturalmente, mas a gente não tem que planejar para o futuro? Né? E a Bíblia responde isso. Provérbios fala, né, que o homem, ele faz os seus planos, mas o Senhor quem lhe dirige os passos. Isso, né? Eu respondi aqui para ele agora, porque eu passei por várias experiências na vida assim, né? Então, assim, Deus não deixa de falar que a gente tem que planejar, mas planejar confiando que também a vontade de Deus pode prevalecer lá na frente. Que mesmo que a gente planeje aquilo que a gente deseja, Deus conhece os nossos sonhos, mas lá na frente Deus pode mudar tudo. Então, é planejar confiando, entregando para Deus nosso planejamento. Né? Porque nós temos uma cultura de ir lá para Atacadão, fazer a compra do mês inteiro, né? Mas vai que aparece um irmão necessitado e a gente tem que doar tudo, né? Então é assim, eu entendo que é o plano do Senhor. Exatamente. E é saber entregar e confiar, né? É isso mesmo. E outra tarefa difícil. Então, seguindo, aí ele diz assim, eita, aí chega...
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí, o negócio está ficando só mais apertado, né? Antes da irmã falar, qual é a pergunta aqui? Por que o pedido de perdão deve ser diário? Alguém quer responder? Por que o pedido de perdão tem que ser diário? Porque a gente peca diariamente. Exatamente. Porque a gente peca diariamente. Fala, irmã. Você já passou para a questão do perdão, mas pode falar, quando pode a gente fala do pão, tenho uma expressão que eu gosto muito de usar, que eu tinha uma pastora que ela usava muito essa expressão, que ela fala assim: hoje Deus me deu pão quentinho do céu. Então o pão, né, nos dá a cada dia a pior coisa, assim, não é pior, que a gente hoje pode fazer muita coisa com o pão que foi dormido, né? Mas a melhor coisa é o pão quentinho, você passar manteiga de leite. Então, assim, sempre que eu recebo algo de Deus, eu sempre falo: Jesus, hoje veio pão quentinho do céu. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque pecamos a cada momento, é isso aí. E aí, eu acho, a revistinha nos traz aqui aquela parábola lá, quando fala da questão do perdão, daquele credor, né? Ele devia muito. E o que foi feito? Ele foi perdoado. Lembram que está lá em Mateus, a gente não vai ler todo, mas está em Mateus 18, de 23 a 35. E aí aquele credor, ele foi perdoado. E ele devia muito. Só que o que aconteceu? Em seguida, ele encontrou com alguém que também devia a ele. Mas não a mesma quantidade. Muito menos do que ele devia. Ele foi igualmente misericordioso? Não. Ele não perdoou. Não perdoou. E quantas vezes nós somos da mesma forma? Irmãos, esse aqui é muito forte. Perdoar é difícil. Mas sem a ajuda do Espírito Santo, a gente realmente não consegue. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue sim. A gente tem que primeiro decidir. E aqui é muito importante, porque aí, olha como Jesus, eu imagino o pessoal falando assim: mas peraí, não gostei dessa parte da oração, não. Até aqui estava bom. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, vem o teu reino, Pai nosso, teu nome é santo, amém. Aí chega assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado dos nossos devedores. Será? Já parou para pensar que se a gente não perdoar, as nossas orações estão sendo vãs? Irmão, se você está aqui na casa do Senhor e você não perdoou, e você está com mágoas de décadas, já tem décadas que Deus não está ouvindo sua oração. Você já ouviu parou para pensar nisso? O quanto isso é forte? Eu tenho um costume. Eu até falei isso, viu, pastor? Já está ficando assim, de uma semana, já está demorando para 2 dias. Olha, eu estou chegando lá, pastor. Hein? Antes eu passava, né, uma semana, quando eu zangava com o Vandeir. Zangava e ficava uma semana sem falar com ele. Uma semana sem falar com ele, oi. Aí ele, oi, era assim. Porque se eu falasse, eu não ia falar coisa boa, então eu ficava calada, né? Aí, beleza. Hoje eu já passo 2 dias, ainda não cheguei ao que a Bíblia diz, que ele diz assim: não passe só, né? A sua ira é só um dia, tem que ser assim, irmãos. Tem que chegar e, né? Mas ainda não tá, mas tá chegando, irmã, tá chegando. Eu já consigo passar 2 dias, no outro dia, bora aqui, vamos acertar as coisas, vamos ficar de bem, para eu poder orar, porque eu não consigo orar. Quando eu estou mal com ele ou com outra coisa, eu não consigo orar. Por quê? Porque eu sei que se eu não perdoar, a minha oração está sendo vã. Jesus olha assim, sim, eu sei. E aí? Vai lá perdoar. Perdoa, que eu vou te perdoar daqui. É isso, irmãos. Fala, irmão. Não, você já acabou de falar, que era justamente essa questão de que a dívida não é só dinheiro. Porque tem essa também. Eu já perdoei dívida de amigos no trabalho. Pegava R$10, comprar um lanche, alguma coisa assim. Mas tem a questão de você perdoar a dívida da ofensa, que é a dívida mais difícil que se tem de perdoar. Verdade. Que é você não se cansar de fazer o bem. Quando você perdoa, quando os discípulos perguntam para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 70 vezes 7, né? Pois é. Mas é por dia isso daí, tá?
Né? É isso, queridos. Isso é muito forte. Né? A revistinha tem uma que diz assim: se você tem retido perdão a alguém, pare agora mesmo de orar. Não está valendo nada mesmo. E corra perdoar seu próximo, depois volte e faça a sua oferta. Olha, até ofertar na casa do Senhor, se você não perdoa, se você está com um rixa de alguém, né? Até a sua oferta, que pode ser o seu dízimo ali, pode ser os 10% do seu salário daquele mês, não foi nada. Pode ser na Santa Ceia, né? Diga, pastor. Nessa passagem, quem faz ofensa não tem alguma coisa contra ti. É. Eu não tenho nada contra ele, mas tem que ir lá. Eu tenho que ir lá e pedir perdão, né, para ele. Olha aí. Né? Pois é. Agora, uma coisa interessante aqui, irmã Daniele, é que eu estou vendo aqui, é que o Senhor Jesus colocou o pão acima do perdão, ou seja, colocou o alimento, o material acima do espiritual. E não é a primeira vez que a Bíblia coloca o material acima do espiritual. A Bíblia fala que se você for evangelizar um irmão e chega lá, você sair, despedir vazio, sem dar nada para o irmão, nenhuma ajuda, nenhum alimento, tá com necessidade, sabendo que você não fez nada, você não está fazendo nada. Então, veja bem que Jesus colocou o pão aqui em primeiro lugar. Né? O material, o pão cotidiano, acima do espiritual. Assim. Então, antes do espiritual, nós devemos pensar no material. Exatamente. Né? Porque uma pessoa passando dificuldade, passando fome, jamais ela vai conseguir pensar em alguma coisa, sendo que a vida dela está mal. Que a gente sabe, se a nossa vida material, se a nossa vida financeira está ruim, é difícil você pensar no espiritual. É difícil se concentrar. Verdade. Olha que interessante. Aí a coisa vai só apertando, né? Perdoar. Aí eu lembro do que o bispo Silvio falou aqui no comecinho da nossa aula. Ele falou assim, e olhe lá, não é só os amigos, e os inimigos também. Aí o negócio aperta mais. É decisão, querido. É decisão. Eu falei, Senhor, eu não consigo sozinho. Me ajuda. Me ajuda aquele meu chefe abençoado. Me ajuda aquela minha cunhada, meu cunhado. Todo mundo fala mal dos cunhados, né? Ô, gente, que isso. A minha sogra, o meu sogro. Irmãos, eu amo minha sogra. Não, é sério, eu amo mesmo. Graças a Deus, o Senhor me deu uma sogra maravilhosa. Né? Gosto muito mesmo dela. Né? Mas tem quantas rixas tem de sogra e nora aí por aí, né? De sogra. As próprias da sogra sofrem. Sempre a sogra sofre, né? É tanto com a nora quanto com o genro, né? O genro sempre fala mal da sogra, mas a sogra sempre ama o genro, gente. Ela ama. Fala, irmã. A paz, queridos. Tanto na questão do pão, e aí quando a gente fala assim, que nós temos que, de fato, representar Jesus aqui na Terra. Onde Jesus chegava, ele levava algo. Seja o que fosse, ele levava. E aí a gente se pergunta, você representa Cristo? Onde você vai? É aquilo, na casa das pessoas, no mercado, no banco, numa fila, num treino que você está fazendo, na sua faculdade, no seu trabalho. Todos os dias. É o que ele fala, continuamente. Todos os dias. Então, se nós pararmos para pensar, hoje eu estou representando Cristo onde eu estou, isso trata a gente. E é um tratar mesmo. É um tratar todo dia. E de fato, não é fácil. Não. Mas a palavra fala que o reino é isso aí. É para os fortes, é lutando, é batalhando, é todo dia. E na questão do perdão, é muito sério. Muito. E vão ter pessoas que vão até te criticar quando você perdoar. Verdade. Isso é, sabe? Na minha família com o João, aconteceu um fato, assim, de uma cunhada, que eu amo muito, oro hoje por ela de uma maneira assim, vejo situações na vida dela e eu falo, Senhor, não deixa ela perecer, porque eu quero abraçá-la lá no céu. Com amor, mas isso é um tratar. E na época, quando aconteceu uma situação onde ela me ofendeu muito, sem motivos, verdadeiramente... Ele ficou com raiva de mim depois, assim, ele falou assim, mas como é que você deixou ela fazer isso com você? Te falar e você não falou nada. E no outro dia, de manhã, o Espírito Santo falou, você vai ligar e você vai pedir perdão para ela. Nossa, chega até treme, né? Gente, foi muito grave. Pega no telefone assim, tremendo. É sério. Tipo assim, e foram ofensas muito fortes, muito fortes. Isso. E ele falou para mim, como é que você, num primeiro instante, que ele ficou chateado da forma que ela me tratou, e no outro dia, sim, eu fiz.
Mas foi um tratar. E teve momentos que o inimigo falava no meu ouvido, você vai deixar? E eu vi uma agir de Satanás muitas das vezes. Fica quieta, carne. Quieta aí. Ai, fica quieta em nome de Jesus. Baixa o teu ego. E aí foi um tratar, porque mesmo eu pedindo perdão para ela, eu vi o inimigo vindo no teu ouvido e falar, você vai deixar? Ela falou isso, você não é isso. Gente, isso é muito sério. Muito. Dói, né, irmã? Dói demais. Dói fisicamente, não dói? Demais. Dói fisicamente. Você fala assim, algo parece assim, tá te arrancando, ou tá enfiando assim. Foi muito sério. Dói. E aí foi um tratar. E o Senhor foi me tratando, e eu fui liberando a cura, e hoje eu oro por ela de uma maneira assim, eu a amo tanto, como eu amo qualquer um que está aqui. Ai, que benção. Sabe, o João foi tratado, meu esposo foi tratado através daquilo ali. Então, por mais que alguém te ofenda, nunca acredita que aquilo possa acontecer. Use aquilo ali, use ao teu favor, porque vai ser muito melhor. Pode ter, hoje eu vejo assim, e hoje eu tenho essa certeza que lá atrás doeu muito. Mas por quê? Porque eu precisava também ser tratada, liberar e orar por ela demais, eu quero a salvação dela tanto hoje. E aí a pessoa fala, mas ela, sim, eu amo muito, não só ela, quanto outras pessoas também. O mendigo, a prostituta, o alcoólatra. Alguém te deve muito, alguém que te pisou, que te falou. Gente, quanto a gente mais ama, quanto você mais deseja, porque não é nosso amor, é Cristo quem coloca. Cristo. Não é seu amor, não, é Cristo. Mas o Senhor começa a fazer pela tua vida. Amém. Obrigada. E aí, encerrando aqui, né, ele fala do livrai-nos do mal. E aqui tem essa passagem, vamos lá de novo, o que eu tirei daqui, certo? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí vem essa questão, você pode evitar ser muito tentado, mas não conseguirá deixar de ser tentado, porque a cobiça está dentro de cada um de nós. Aí eu queria que alguém lesse lá em Tiago 1, de 13 a 15. Vamos lá, Tiago 1, de 13 a 15. Alguém pode ler para nós? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha aí. Essa oração, ela cobre tudo em nossas vidas, né? Nosso sustento, primeiro para saber quem nós somos, depois somos filhos de Deus, temos irmãos, temos uma família em Cristo, temos um pai, depois ele vai falar sobre a questão do sustento diário, depois ele vem falar sobre o perdão, a importância do perdão em nossas vidas, e ele termina falando sobre outra coisa, que é o calcanhar de Aquiles do homem, que é a tentação. Né, para fazer o mal. Paulo sempre dizia assim, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Porque é isso que está mesmo em nós. Nós somos maus. Mas quando Cristo entra em nós, nós nos tornamos filhos. E por causa do Espírito Santo de Deus, né, é que nós diariamente somos santificados por Ele, né? Mas ninguém aqui pode chegar e dizer assim, não, mas foi culpa de Deus. Eu estava ali e aí Deus colocou aquela situação e eu fui tentado e eu não resisti. Se você não resistiu, o problema não foi de Deus. Porque nós somos. A palavra é muito clara aqui quando diz assim, a cobiça... vamos lá. Lê aí, irmão, tá aberto? Aí ainda, não sei se eu abrir aqui rapidinho, para a gente terminar. Qual o número? Tiago 1. 13, né? É o 15. O 15, olha lá. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado,
uma vez consumado, gera morte. Pronto. É isso. Então, irmãos, esse modelo de oração que Jesus nos traz, ele trouxe para os discípulos e está aqui para que a gente aprenda. É assim, cada dia da semana você vai aprender uma coisa, né? Cada dia da semana a gente pode refletir sobre cada princípio que nos foi colocado. Comunhão, submissão, né? Dependência, que é do pão de... Confiança em Deus, que é orar pelo pão de cada dia, o perdão, e sobre a tentação. É saber que Deus é que é o soberano e que nós temos que todo dia estar nos humilhando. Senhor, me perdoa, eu sou ruim, eu sou mal, mas me santifica, modifica a minha vida, modifica as minhas ações, que eu consiga vencer esse mal em nome de Jesus. Então é tudo isso. Que nós possamos, irmãos, eu gostei muito das participações, porque eu sei que, assim como eu, cada um de vocês teve, e nós vamos continuar tendo experiências em Cristo, para que nós possamos cada dia mais, né, nos santificar com o Senhor, cada dia mais aprender com o Senhor. O pastor quer falar? Pode. Aí o bispo Silvio já pode vir. O que eu achei interessante aqui, irmã Daniele, o verso 3, quando diz assim: não nos induz a tentação, vírgula, mas livra-nos do mal, vírgula. Ou seja, traz 2 livramentos. Isso. Primeiro a tentação e depois o mal. Que essa tentação vai trazer. Esse mal é o que acontece no dia a dia, é o que o salmista fala lá no Salmo 91, nos livra do mal, né, dos laços do parceiro, é a maldade do mundo. Agora, a tentação são as armadilhas do diabo que o Satanás prepara para nós todos os dias. Sim. Né? Então, o salmista, o Senhor Jesus, nos ensina a nós pedir misericórdia para Ele, nos livrar das tentações. Né? Nós sabemos que existe a tentação, existe a provação e existe as lutas. E muitas das vezes nós estamos passando por lutas. Tiago fala aqui no capítulo 4, de onde vêm as vossas lutas e pelejas, senão de vós. Nós às vezes estamos enfiados dentro de uma luta porque nós caçamos com as nossas próprias mãos. Nós estamos pagando prestações caras porque nós escolhemos aquilo. Procuramos, fizemos sem orientação de Deus, passamos por certas coisas, nós passamos dificuldade por lutas, porque nós buscamos. Então não tem nada a ver com Deus, nem com Satanás. As provações vêm de Deus, como tu falou aí, e as tentações é o diabo. Então são 3 que são totalmente distintas, e cada um de uma pessoa diferente. Então ele ensina a nós pedir misericórdia a Deus para que no nosso dia a dia, todos os dias, Ele esteja nos livrando das tentações. Porque quando a tentação chegar, ela vai bater na sua porta. Se nós estivermos fracos, nós vamos cair. Não tem ninguém que não seja tentado. Se fosse assim, então, pastores não pecavam, pastores não largavam esposas, não... Essa bagunça toda que acontece, que nós vemos de vez em quando acontecendo, não acontecia. Porque são pessoas que estão à frente e tal, mas acontece por quê? Porque a tentação, ela bate na porta de todo mundo. Então, por isso que nas nossas orações, nós devemos, o Senhor Jesus nos ensinou, livra-nos da tentação. Né? E depois, vírgula, e depois livra-nos do mal. A pandemia é o mal, os assaltantes, os traficantes, os sequestradores. O mundo está cheio de maldade. Nós vivemos no meio da maldade. E às vezes nós chegamos à noite em casa, perfeito, nada aconteceu conosco, nossa família ileso, nada de mal aconteceu conosco. Por causa de quê? Por causa das nossas orações que nós fizemos. Aleluia. Então veja bem que esse salmo, eu estava falando com minha esposa aqui, meu Deus do céu, esse salmo, essa oração do Pai Nosso, né, é uma oração assim tão batida, tão conhecida, aí de repente a gente senta, começa a estudar e coisas novas e tesouros maravilhosos, e a gente de repente está falando de coisas assim que a gente nunca viu aqui nesse salmo, nesse livro, nessa oração aqui de Mateus. Exatamente. Né? Interessante, é por isso que a Bíblia fala, né, que ela se renova, né? A cada manhã.